1. Olá galera, aqui é o professor Jean Valnei. Vamos agora para o nosso segundo vídeo, né? Então veja só, esse projeto ele funciona assim: a gente está respondendo questões de várias bancas, só que vamos começar agora pelo CESP. Se você quer que eu responda questões de outra banca, você coloca aí nos comentários qual é a banca que você quer que eu responda as questões. Só que nesse segundo vídeo eu vou fazer diferente do primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu trabalhei de uma maneira mais rápida para ver se eu conseguia ter um vídeo mais curto, né? Então por isso que eu consegui fazer ali, responder 15 questões em 30 minutos, 34 minutos, entre 30 e 33 minutos mais ou menos. Veja, nesse já vai ser mais demorado. Por quê? Porque eu vou fazer esse mais explicado, vou escrever mais, eu vou tentar tornar o assunto mais completo para vocês. Então é exatamente isso. Peraí, deixa eu só, ainda estou apanhando aqui do sistema. Então vamos lá. Beleza, hoje o assunto vai ser inquérito policial, banca CESP, só que eu vou utilizar várias áreas, vários concursos realizados pela banca CESP. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Só que antes de ir na primeira questão, deixa eu fazer o seguinte com vocês. Deixa eu fazer uma explanação rápida sobre o inquérito policial. Veja, eu tenho que entender que eu tenho um gênero chamado de investigação criminal. Eu tenho um gênero chamado de investigação criminal, do qual eu tenho duas espécies. Eu vou ter duas espécies. Qual é a primeira espécie? É o nosso assunto, inquérito policial. Só que eu tenho outra espécie chamada de inquéritos extrapolicial. O inquérito policial ele é realizado pela polícia judiciária. Ele é realizado pela polícia judiciária. Já os inquéritos extrapoliciais, né, extrapolicial, ele é realizado por outros órgãos. Por exemplo, uma CPI. Tem o inquérito judicial. Peraí. Eu tenho o inquérito judicial. Eu também tenho o inquérito lá ministerial. Ok? Eu ainda tenho esses aqui. Lembrando que a Polícia Judiciária é a Polícia Federal, de acordo com o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. E eu tenho a Polícia Civil dos Estados, de acordo com o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ok? Veja, você tem que entender que o inquérito, a investigação criminal, ele é um meio para subsidiar uma futura ou eventual ação penal. Certo? Mas, como o nosso tema vai ser... Opa, deu pau aqui, calma lá. Eu estou apanhando ainda. Tem que... Pronto, voltei. Beleza, deixa eu colocar aqui o lápis. Vamos lá, canetinha. Pronto. Beleza. Veja. Você tem que entender que o inquérito policial, ele vai servir para subsidiar uma futura ação penal. Só que o inquérito policial, ele é considerado um procedimento administrativo. O inquérito policial, ele é considerado um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, ele é realizado por uma autoridade policial, delegado de polícia. Veja, quando eu tenho um inquérito policial, eu tenho aqui o inquérito
policial, eu tenho que ter o seguinte: ele é um procedimento, certo? É um procedimento, e esse procedimento é um procedimento administrativo, vou abreviar, certo? É um procedimento administrativo. O inquérito policial, ele é um procedimento inquisitivo. O inquérito policial é um procedimento preparatório. Ele é um procedimento preparatório. Professor, para que esse inquérito policial ele é um procedimento administrativo, ele é um procedimento inquisitivo, ele é um procedimento preparatório para buscar elementos de informação. Ele tem esse objetivo, elementos de informação, para tentar descobrir a autoria e a materialidade. Poxa, tá pior. Materialidade, autoria e materialidade. Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu quero fazer uma coisa mais organizada. Deixa eu apagar essa palavra aqui, tá meio louca. Vamos lá, voltando aqui. Autoria e materialidade. Não ficou tão bom, mas está melhorzinho. Vamos lá, só para recapitular. O inquérito policial, procedimento administrativo, procedimento inquisitivo, procedimento preparatório para buscar elementos de informação para tentar descobrir a autoria e a materialidade daquele delito. Só que esse inquérito policial ele tem que ser realizado por autoridade policial. Autoridade policial, certo? Essa autoridade policial vai buscar esses elementos de informação para descobrir a autoria e a materialidade do delito. E esses elementos de informação, eles vão servir de base para a futura ação penal. Vão servir de base para a futura ação penal. Aí, depender do caso, vai ser instaurada pelo Ministério Público ou pelo o advogado do ofendido. Se for um crime de ação pública, será o Ministério Público. Se for um crime de ação privada, vai ser o advogado do ofendido através da peça queixa-crime. Tranquilo? Vamos agora responder a primeira questão, que vai falar sobre as características do inquérito policial. Vamos lá. Concurso para Polícia Civil de Sergipe, cargo de delegado 2018. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias institucionais. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório conforme a jurisprudência dominante. Veja, questão correta. Agora vamos explicar. Uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitivo, ou seja, não se aplica como regra o contraditório e a ampla defesa. Contraditório é o direito que você tem de contradizer tudo que estão afirmando sobre sua pessoa, e ampla defesa é você utilizar todos os meios de provas admitidos no direito. Veja, eu falei que o inquérito policial, ele é como regra inquisitivo. Só que eu tenho duas exceções. Só que as bancas falam mais só de uma. Veja, vai haver contraditório e ampla defesa no inquérito policial instaurado para expulsão de estrangeiro. Vai ter que ter. Para expulsar um estrangeiro, vai ter que ter um inquérito policial. E nesse inquérito policial vai ter que ter contraditório e ampla defesa. É a exceção da inquisitividade. Só tem outro exemplo, pouco abordado pelas bancas, mas nunca é tarde da gente sempre lembrar dele. Veja, no inquérito policial que envolve organização criminosa, quando tem aquela colaboração premiada, lá de acordo com a lei 12.850, o que é que acontece? Aquela pessoa que está sendo investigada, e se ele resolver contribuir com as investigações,
ele vai ter que ter direito ao contraditório e ampla defesa, ok? Então veja só, são duas exceções, só que as bancas hoje só cobram mais essa da expulsão do estrangeiro. Mas lembre-se que tem outra exceção, que é exatamente no nosso ordenamento jurídico, lá na Lei 12.850, que é a que trata sobre as organizações criminosas, ok? Vamos lá. Segunda questão. Vamos lá. Cadê? Na tentativa de entrar no território brasileiro com drogas ilícitas, a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente de polícia federal, que estava em missão na unidade fronteiriça. Opa, peraí. Canetinha. Ainda estou apanhando aqui. Ainda estou aprendendo muito aqui a mexer nele. Vamos lá. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente de polícia federal, que estava em missão na unidade fronteiriça. Após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido até o hospital da região. Nessa situação hipotética, ao tomar conhecimento do homicídio, olha, o cara foi ferido, mas a banca já matou o cara, cuja ação penal é pública e incondicionada, a autoridade policial terá de instaurar um inquérito policial de ofício, o qual terá como peça inaugural uma portaria, que conterá o objeto de investigação, as circunstâncias conhecidas e as diligências iniciais a serem cumpridas. Veja, a questão ela é correta, certo? Agora vamos explicar aqui como foi essa questão. Veja, o inquérito policial ele possui características. Ele possui características. Eu vou falar de 4 características, depois eu falo de outras 4. As principais, eu não vou falar de todas, certo? Veja, o inquérito policial ele deve ser escrito. Ou seja, tudo no inquérito policial tem que ser escrito. Aquelas fases que foram realizadas de maneira oral ter que ser reduzida a termo, ou seja, tem que ser escrito. Então, a regra do inquérito policial é que ele é escrito. O inquérito policial, ele é dispensável. Veja, o inquérito policial ele é dispensável, ou seja, ele não é necessário, como regra, para a futura ação penal. O inquérito policial ele pode ser dispensável caso o autor da ação penal, o Ministério Público ou o advogado do ofendido tiver elementos de informação suficientes oriundo de outro meio de prova. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem lá uma assembleia de um condomínio e de repente um condômino começa a xingar, começa a injuriar, começa a caluniar o síndico. Nesse ato, toda a assembleia de condomínio tem que ter uma ata. Então, o síndico pode simplesmente dizer assim: eu quero que conste em ata que o condômino X está me caluniando, está me injuriando, está me difamando. E daí reduz tudo aquilo ali a termo. O advogado do síndico já pode pegar essa ata e já instaurar a ação penal por meio da queixa-crime. Ok? O inquérito policial, ele é inquisitivo. Ele é inquisitivo. Ou seja, não tem contraditório e nem ampla defesa, como já vimos anteriormente. O inquérito policial, ele é sigiloso. Ou seja, o inquérito policial, ele é sigiloso para trazer, como é que eu posso dizer, trazer maior efetividade à investigação criminal, ele tem que ser sigiloso. Agora, cuidado. Esse sigilo,
ele não cabe a todos, certo? Por exemplo, o advogado da parte tem direito de saber dos elementos de informação que já foram constados, ou seja, já foram documentados. Isso é uma garantia de uma súmula vinculante, é a garantia da súmula vinculante número 14, certo? E lá na súmula vinculante número 14, o advogado tem pleno direito de saber informações do seu cliente, para a defesa do seu cliente, que já documentados. Muito cuidado com isso. Ele só vai ter acesso aos autos já documentados. Vamos imaginar que está havendo aí uma escuta telefônica. Ainda está ocorrendo a interceptação telefônica. Nesse caso, o advogado do acusado não vai ter direito a verificar os autos, ou seja, não vai ter direito a verificar a escuta, as degravações, enquanto não tiver todas lá no documento completo, ou seja, no inquérito policial. Tranquilo? Vamos agora para os outros requisitos. Veja, o inquérito policial, ele é discricionário. O inquérito policial, ele é discricionário. Ou seja, o delegado, né, a autoridade policial, ele tem uma margem de liberdade. Veja, apesar do artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal trazer um roteiro que o delegado tem que seguir toda vez que há um tipo de uma infração, opa, cadê? Deixa eu voltar onde é que eu estava. Pronto, tá aqui. Toda vez que o delegado ele ficar sabendo de uma infração, ele vai ter que seguir esse roteiro. Mas por conta da conveniência e oportunidade, que é uma característica da discricionariedade, ele pode fazer outras que for mais conveniente, for mais oportuno. Ou seja, ele tem uma margem de liberdade. Veja, também o inquérito policial, ele é oficioso. O inquérito policial, ele é oficioso. Veja, toda vez que o delegado souber de um crime de ação penal pública, ele, de ofício, vai ter que instaurar o inquérito policial, através de uma portaria, através do auto de prisão em flagrante, através de requisição do juiz ou do Ministério Público, através do requerimento do ofendido. Certo? Também o inquérito policial, ele é temporário. O inquérito policial, ele é temporário, ou seja, o inquérito policial ele tem prazo certo para terminar. Lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, traz esse prazo. Ele fala, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante. Ou, se estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão. E lembrando que ele tem um prazo de 30 dias se tiver o quê? Solto, mediante fiança ou sem fiança. Tranquilo? Também, por último, o inquérito policial, ele é indisponível. O inquérito policial, ele é indisponível. Ou seja, o delegado, ele não pode abrir mão do inquérito policial. Se ele começar um inquérito policial, ele vai ter que terminar, fazendo lá um relatório e mandando para a autoridade judiciária. Veja, por isso que as bancas sempre vai dizer assim, que a autoridade policial vai arquivar o inquérito, a autoridade policial vai arquivar o inquérito, a autoridade policial vai arquivar o inquérito. De forma alguma. Só quem pode arquivar o inquérito é a autoridade judiciária através de solicitação do Ministério Público. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Terceira questão. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, ou seja, foi interceptação, ele comprou, então ele foi interceptação, José passou a portá-lo. Beleza, olha só, já cometeu 2 crimes aí, né? Porte ilegal de arma de fogo e interceptação. Sem autorização de desacordo com determinação legal.
O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em uma operação policial de rotina. Sem autorização do porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado um inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é um procedimento de natureza administrativa. Você lembra que lá no início eu falei que o inquérito policial tem natureza administrativa, cuja finalidade é o quê? É obter informações, ou seja, elementos de informações. Para quê? Para tentar descobrir a autoria e a materialidade do delito. Então aqui nós temos a questão correta. Ok? Vamos lá para a próxima. CESP-STJ, um concurso para técnico, 2018. No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para assegurar a liberdade, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Pedro teve a sua prisão temporária. Veja, foi uma prisão temporária, aquela que tem um prazo específico, certo? Decretada no curso de uma investigação criminal. Perfeito. Ao final de 5 dias, olha lá, o prazo final dos 5 dias da prisão temporária, o Ministério Público requereu a convenção de sua segregação, ou seja, ele requereu a substituição da prisão temporária em prisão preventiva. Ok, perfeito. Assertiva. Nessa situação, o prazo para término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Perfeito. Veja, o inquérito policial ele vai ter esse prazo, que seria o prazo de 10 dias, se o quê? Se o indivíduo for preso preventivamente. Mas eu tenho que contar da data do início da decretação da prisão preventiva. Eu não conto da prisão temporária. Eu começo a contar da prisão preventiva, como diz lá o artigo 10. Está lá no artigo 10 do CPP, do Código de Processo Penal. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. 5. Concurso da EBSER, da Advogado 2018. Quanto ao inquérito policial, a ação penal, as regras de fixação de competência e as disposições processuais penais relacionadas aos meios de prova, julgue o item a seguir. A denúncia anônima, vamos lá, a denúncia anônima de fatos graves, por si só, impõe a imediata instauração do inquérito policial, no âmbito do qual a autoridade policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira. Veja, essa questão aí, ela é uma questão errada, ela é uma questão falsa. Porque, veja só, a denúncia anônima ela não tem o condão de instaurar imediatamente o inquérito policial. O que é que o delegado, nesse caso, vai fazer? Ele recebeu a denúncia anônima, ele vai ter que pedir para que faça uma breve diligência para saber a veracidade, para tentar descobrir se realmente foi, se tem algum fato verídico nisso, certo? Aí veja só que interessante. O CESP, ele, além de utilizar a palavra denúncia anônima, ele dizer que a denúncia é denúncia anônima, que é aquela notícia crimes, né? O CESP utiliza também um sinônimo. Ele se utiliza também de notícia, ele chama também a denúncia anônima de notícia, crime inqualificada. Ok? Notícia crime inqualificada ou notícia crimes inqualificada. Então, nesse caso, você tem que entender, porque lá para o STF, já é a decisão do STF. Diz assim, que
a denúncia anônima por si só não serve para fundamentar a instauração do inquérito policial. Porém, a partir dela, a polícia pode realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações. Ok? Beleza? Lembre-se, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não entendeu? Tem aqui, ó, aqui embaixo tem o meu WhatsApp. Ó. Qualquer coisa, pode mandar dúvida aí pro meu WhatsApp também. Não tem problema, pode mandar dúvida que eu sempre estou disposto a responder. Críticas, sugestões, doações também, certo? Sim, falar em doações, vamos começar a chorar, né? Eu tenho que começar a chorar. Pessoal, se gostou, dá um like aí, certo? Se inscreve no canal, fazer aquela mesma ladainha de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu estou querendo montar esse projeto para que eu lance vídeo toda terça e toda sexta. Então, olha, eu já lancei o primeiro vídeo na terça. Hoje, sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019, eu lancei agora esse outro vídeo. Então, ó, dá um like, compartilha lá com os amigos. O material eu vou deixar na descrição, ou seja, o material PDFzinho com essas questões que eu estou trabalhando aqui. Então você faz o que? Você imprime esse seu material e na hora que for responder, vai assistindo ao vídeo e vai respondendo as questões. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Mesmo concurso, observe. Quanto ao inquérito policial, a ação penal, as regras de fixação de competência e as disposições processuais penais relacionadas aos meios de prova, julgue o item a seguir. No caso de crime de ação penal privada, a instauração do inquérito policial por força de requerimento formulado pelo ofendido, ok, no prazo legal, ok, não interromperá o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Vamos lá. Veja. Vou passar aqui. No crime de ação penal privada, o ofendido o ofendido ele tem um prazo decadencial de 6 meses para instaurar a ação penal. Veja, o fato do ofendido ir até a delegacia e dar notícia desse crime não interrompe o prazo para isso. Vamos imaginar que o cara deu a notícia do crime hoje e só veio instaurar o inquérito policial, a ação penal, só vem entrar com a ação penal daqui a 7 meses, daqui a 6 meses. Não, o fato dele ter prestado a notícia crime lá no instaurado inquérito policial não vai interromper esse prazo não, ele vai começar a correr. Esse prazo só vai ser interrompido quando eu entrar com a ação penal, através da peça processual queixa-crime. Através da peça processual queixa-crime. Tranquilo? De boa. Vamos lá para a próxima. 7. A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. O inquérito policial tem caráter... Vamos lá, deixa eu separar aqui. O inquérito policial tem caráter inquisitório. Ok, nós já vimos lá. Dispensando a ampla defesa e o contraditório. Perfeito. Paro aqui nessa vírgula e vejo que está tudo certo. Então, ó, certinho. Motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor investigado. Olha só, questão totalmente errada. Nós já vimos que, apesar de ter um caráter inquisitório, o defensor do acusado tem direito de saber os elementos de informações que já foram documentados, ok? Lembrando lá da súmula vinculante número 14, certo? Vamos lembrar sempre da súmula vinculante número 14. Professor, e se o delegado negar esse acesso, o que é que o advogado pode fazer? Veja, se o delegado nega esse acesso a esses elementos de informações já documentados, um remédio constitucional seria a reclamação constitucional diretamente no STF, porque toda vez que for ferido uma súmula vinculante, existe um remédio chamado de
reclamação constitucional diretamente no STF. Mas vai depender também que ele pode impetrar um habeas corpus, sem sombra de dúvida, ele pode impetrar um habeas corpus. Ele pode também impetrar o mandado de segurança, porque é um direito do advogado, é um direito líquido e certo. Certo? Agora perceba, ele impetra o mandado de segurança se não impetrar o habeas corpus, se não couber o habeas corpus. Tranquilo? Vamos imaginar que o acusado está solto, mas ele pode ver o seguinte, ele pode ser preso. Então eu impetro um habeas corpus, o quê? Preventivo. Tranquilo? Mas também eu posso impetrar um mandado de segurança, que é uma rara exceção. Porque como cabe habeas corpus, eu não impetro o mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele é residual. Eu só impetro o mandado de segurança quando não cabe habeas corpus e quando não cabe habeas data. Ok? Vamos lá, vamos continuar, mas sempre o remédio constitucional vai ser a reclamação constitucional. Vamos lá, cadê? Opa. Cadê? Vamos lá, 8ª questão. João, 19 anos de idade, foi vítima de crime de calúnia. Olha só, crime de calúnia. Crime de calúnia. Crime de calúnia, aqui ó, calúnia. Praticado por Maria. Ciente da autoria do ato delituoso, João relatou os fatos informalmente ao delegado de polícia e solicitou orientação sobre as providências a serem adotadas. Considerando a situação hipotética, assinala a opção correta, acerca do crime que se apura mediante ação penal privada. Olha só, calúnia, crime de ação penal privada, ou seja, a banca já deu um norte aí. Letra A. Em face do princípio da oficiosidade, o delegado de polícia deverá instaurar o procedimento investigatório, independente da formalização do requerimento de João. Errado. Veja, nos crimes de ação penal privada, o princípio que rege a ação penal privada não é a oficiosidade. O princípio que rege é a oportunidade. Anote aí, é a oportunidade. Ou seja, o ofendido é que tem que ter a oportunidade de querer, ele vai ter que querer ver aquela ação penal correr. Entendeu? Então ele tem essa liberdade, por isso que é chamado de oportunidade. Ok? Então a questão A, errada. B. A instauração do inquérito policial suspende a fluência do prazo decadencial para o ingresso da ação penal em juízo, até a completa apuração dos fatos. Errado. Lembrando que a gente já viu isso, nós temos um prazo decadencial de 6 meses, mas só pelo fato de ter instaurado o inquérito policial, o prazo de 6 meses não se interrompe. Ok? Não se interrompe. Ele só vai interromper quando eu ingresso com a queixa-crime. Ok? C. Caso João venha a falecer após a instauração do inquérito policial e antes da ação penal, o direito de oferecer a queixa-crime passará para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente e para o querido irmão. Veja, essa questão ela está correta. Veja, toda vez que uma pessoa que foi ofendida por um crime de ação pública privada, se ele vier a falecer, ele pode deixar que os seus descendentes, né, ou ascendentes, ou seu cônjuge, ou seu irmão, dê continuidade ou até mesmo ofereça a queixa-crime. Para você lembrar, só é lembrar do mnemônico CAD: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ok? Vamos ver qual é o erro da D. Por ser João menor de 21 anos de idade, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Veja, antes da vigência do Código Civil de 2002, essa questão estava correta. Porque antes de 2002, a maioridade era com 21 anos. Como o nosso Código de Processo Penal é de 40, da década de 40, o que acontece? Ele foi feito com base no Código Civil de 1916. E lá no Código Civil de 1916, a maioridade só se iniciava com 21 anos. Agora, muito cuidado com isso. Esse instituto dizendo que se a pessoa for menor de 21 anos,
o direito de queixa pode ser exercido por ele ou pelo seu representante legal, ainda se encontra lá no Código de Processo Penal. Muito cuidado com isso, tranquilo? Mas ele não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, ou seja, a Constituição também estipula que a maioridade se inicia com 18 anos. Então, por isso que a letra D está errada. Letra E. Instaurada a ação penal competente, havendo inércia de João, o Ministério Público poderá dar prosseguimento à referida ação. Não. Como é um crime de ação penal privada, o Ministério Público ele só entra como fiscal da lei. Ele não vai ser a parte, certo? Então, veja, muito cuidado. Por quê? O Instituto aqui, se houver inércia do ofendido, vai ocorrer a perempção. Nós vamos ver isso, eu vou gravar outro vídeo com ação penal, certo? E quando eu gravar o vídeo respondendo questões de ação penal, a gente vai trabalhar esses institutos, ok? Não se preocupe que vamos ter, então, a letra E errada. 9. O Código de Processo Penal, em diversos dispositivos, utiliza a expressão indiciado. Deixa eu botar aqui. Indiciado. Para indicar a pessoa em relação à qual existe inquérito policial em curso. Assinala a opção correta acerca do indiciamento no âmbito do procedimento policial. Veja só, pessoal, antes de responder as questões, deixa eu explicar um pouco sobre a gravidade do indiciamento. Veja só, eu teve recentemente, agora na época que eu estou gravando esse vídeo, dia 1 do 8, eu estou gravando no dia 1 do 8, mas só vai ser liberado para vocês dia 2 do 8. Veja, no dia 1 do 8, recentemente, o Neymar, o jogador de futebol, ele não foi indiciado pelo aquele suposto crime de estupro. Ele não foi indiciado. Professor, e qual seria a gravidade dele ter sido indiciado? Veja, quando você é indiciado, você tem um juízo de valor muito grande de ter sido você que cometeu aquele delito, certo? Lembre-se que o indiciamento ele só pode ser feito pela autoridade policial, apenas a autoridade policial. E isso vai apontar você como provável autor desse delito, certo? Veja, mas cuidado. Para o promotor de justiça oferecer a denúncia, ele não precisa do indiciamento. Ele pode oferecer sem o indiciamento. Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Se você for indiciado em um crime e tiver solto, e se você for parado numa blitz, e eles constatarem que você foi indiciado em um crime, você já vai ser totalmente suspeito de tudo, cara. Os caras vão revistar você todo porque você já foi indiciado em um crime. Então, certamente você já tem o quê? Essa carga, esse estigma, né? Do famoso direito penal do autor. Em outros momentos a gente trabalha sobre isso aí. Eu estou pensando em fazer outros vídeos fora essa ideia de responder questões. Eu tenho projetos aqui, eu estou planejando alguns projetos de gravar vídeos falando sobre temas, um tema específico. Por exemplo, prisão em flagrante. Eu dou uma aulinha sobre prisão em flagrante, indiciamento, só temas específicos. Posso pegar uma reportagem e comentar essa reportagem com vocês. Ok? Aguardem aqui. Então eu quero movimentar esse canal. Ele ficou muito tempo parado. Ficou mais de 2 anos parado. Então hoje eu resolvi, recentemente resolvi colocar ele para frente. Até porque eu estou me recuperando de uma lesão que eu tive. Fiz uma cirurgia de coluna e fiquei com algumas sequelas. E essa foi uma maneira de buscar, como é que eu posso dizer? De buscar um incentivo, de buscar algo para seguir em frente, entendeu? E nada melhor do que ajudar os outros. Então vamos lá. Letra A. Quando ausente ou deficiente, vicia o inquérito policial. Veja, se o indiciamento não tiver, olha aqui, ausente, ou se ele for deficiente, vai viciar o inquérito policial. Parei aqui. Já sei que a questão está errada. Porque o inquérito policial, qualquer irregularidade, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Opa! Qualquer irregularidade no inquérito policial não vai viciar a futura ação penal. Não vai prejudicar a futura ação penal. Porque, lembre-se, o inquérito policial ele é o quê? Dispensável. Ok? Então, letra A, errada. Letra B. Poderá ser viabilizado após o recebimento da denúncia. De forma alguma. Veja,
O indiciamento, ele tem que ser anterior ao recebimento da denúncia. Ele tem que ser anterior. Se ele for posterior ao recebimento da denúncia, se o cara for indiciado após o oferecimento da denúncia, isso configura um constrangimento ilegal. Isso mesmo, um constrangimento ilegal. Então, letra B está errada. Letra C. O indiciamento vincula o ofendido ao oferecimento da queixa na hipótese de ação penal privada. Veja, o indiciamento não vai vincular o ofendido. Por quê? Lembra que o ofendido, a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da oportunidade. Veja, o ofendido do crime de ação penal privada, ele pode desistir da ação penal a qualquer momento, sem problema. Letra D. Deverá ser formulado pela autoridade policial. Opa, até aqui está ok. Quando requisitado pelo Ministério Público. Veja, de forma alguma. Veja, olha só que coisa. O indiciamento, ele é privativo de autoridade policial. O Ministério Público não solicita nada. Juiz não solicita nada. Juiz não pode indiciar. Ministério Público não pode indiciar. Coloque isso na cabeça de vocês. Letra E. Letra E. Poderá ser formalizado de forma indireta ante a não localização do investigado. Veja só. O indiciamento, ele pode ser feito de maneira indireta ou maneira direta. De maneira direta. Como assim, professor? Se, isso aí são chamados de modalidades do indiciamento. O indiciamento direto é aquele feito na presença do suspeito. Ora, que depois que, olha, vê só, existe o suspeito, onde a base, ou seja, o elemento de informação é fraco, ou seja, e depois que ele é suspeito, ele vai ser indiciado. Se ele for indiciado, é porque os elementos de informação já se tornaram o quê? Mais fortes. Então, veja, o indiciamento direto, ele é feito na presença do suspeito, que agora vai ser indiciado. E de maneira indireta, que é chamado de indiciamento indireto, ele é feito quando o suspeito não está ausente, que agora vai se tornar indiciado. Essas duas nomenclaturas está presente, eu achei muito interessante isso, porque está presente no livro do professor Renato Brasileiro, certo? Que ele é promotor de justiça militar lá do estado de São Paulo. Quando eu comecei a estudar para concurso, principalmente no caso assim, comecei a estudar para concurso para a área de direito, eu comecei a ver professores. Na época não tinha essa questão de internet, não era tão fácil assim a internet quando eu comecei. Então assim, a gente tinha uma dificuldade de encontrar material e tudo mais. Então eu estudei no LFG, né, num cursinho presencial, era presencial, do Luiz Flávio Gomes, cursinho LFG. E lá eu conheci o professor, assim, no caso conheci pessoalmente não, conheci através das videoaulas que eram transmitidas lá dentro da sede do LFG. E veja, o Renato Brasileiro, ele se viu como base para mim. Então assim, eu me inspiro muito nele, como em outros professores, mas no âmbito do processo penal, para mim ele é referência, é o Renato Brasileiro. A forma que ele dá aula, eu acho muito boa a forma que ele dá aula. Inclusive, teve uma vez que eu elogiei ele, mandei um e-mail para ele, eu elogiei ele, dizendo que gostava muito, você via como referência para mim, como professor. E mais interessante, sabe o que foi que aconteceu? Ele mandou um livro para mim, cara, assinado, autografado. Isso para mim foi muito massa, eu gostei muito disso, assim, que eu nunca esperava. Mandei um e-mail elogiando sem pretensão nenhuma, e ele mandou o e-mail exatamente fazendo o quê? Ele mandou um e-mail retribuindo o meu elogio, foi muito massa isso. Então esse livro até hoje está aqui comigo. Tá, se ficou um pouco desatualizado, né, claro, mas está aqui, eu guardei, porque tem o valor sentimental, ok? Vamos lá. Vamos lá, 10. Com relação às características, certo? Então, anterior a 9, viu, pessoal, a questão é a letra E, viu? Esqueci de eu fiquei falando aqui, mas a alternativa correta é a letra E. Vamos lá, 10. Com relação às características do inquérito policial, assinala a opção correta. O inquérito policial
O inquérito policial, ele quer a correta, certo? O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável. O inquérito policial, ele é indispensável? Não. Ele é indisponível. Cuidado com isso, que a banca vai tentar induzir você ao erro aí. Ele é dispensável e indisponível, ok? Então, letra A, errada. Letra B. Não poderá haver restrição de acesso. Olha só. Olha, o inquérito policial não pode haver restrição de acesso com base no sigilo ao defensor do investigado, ok? Que deve ter amplo acesso aos elementos e provas. Olha aqui o requisito, ó, já documentados no IP. E que diga respeito ao exercício do direito de defesa do seu cliente. Letra B, já sei que vai ser a questão correta. Letra C. É viável oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável. Não é viável. Veja, existe ainda uma parte da doutrina que diz que eu posso dizer que o delegado é suspeito, um delegado do inquérito policial é suspeito. Mas não, só é você lembrar o seguinte: com base na doutrina majoritária, não posso atribuir a exceção de suspeição ao delegado, porque o inquérito policial ele é dispensável. Então essa é a justificativa. Tranquilo? Agora sim, suspeição para juiz, para promotor, tudo bem. Letra D. Não se admite a utilização de elementos escolhidos no IP, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento para a decisão condenatória. Veja só, os elementos escolhidos na fase do inquérito policial, por si só, não podem servir de base para decisão do juiz. Existe um valor probatório, mas não apenas, ou seja, o juiz ele não pode tomar sua decisão apenas com base nos elementos de informação, certo? E veja, essas provas irrepetíveis são provas que, elas, como o próprio nome diz, claro, elas não podem ser repetidas. E como elas não podem ser repetidas, elas entram no caso de, por exemplo, imagina só que a testemunha ela está morrendo. O juiz, ele pode ir lá no hospital e tomar o depoimento dessa testemunha. E essa prova irrepetível, ela tem que ser feita na presença do juiz. Diferente das provas cautelares, que são autorizadas pelo juiz, e diferente também das provas antecipadas. Perdão, das provas antecipadas, eu cometi um equívoco aqui, veja só. Eu tenho 3 tipos de provas que eu posso realizar na fase de inquérito policial. Vamos lá. Primeira, provas cautelares, que ela tem que ser autorizada pelo juiz, chamada de busca e apreensão. É um exemplo. Eu tenho as provas não repetíveis, que são essas, irrepetíveis, que são aquelas que é feita sem autorização judicial. Ele é feito pela autoridade policial. Por exemplo, o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele é feito na fase... Imagina só, uma vítima de estupro. Se eu não fizer o exame de delito ali na fase do inquérito policial, vai sumir as provas, né? Como é que eu vou pegar a foto probatória? Eu não vou ter. Aí sim, aí agora eu tenho as provas antecipadas. Que era o quê? Que era uma prova que era para ter sido realizada na fase da ação penal. Eu vou antecipar para a fase do inquérito policial. E essa daqui, ela tem que ser feita na presença do juiz. Tranquilo? Então a questão dele está errada porque tem essa exceção. Que ele não pode servir como fundamento, apenas como fundamento para decisão condenatória. Letra E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos do IP. Lembrando que eu não... Olha, lembra lá que a banca estava tentando dizer... Vai sempre querer jogar dizendo que a autoridade policial pode arquivar. A autoridade policial pode arquivar. A autoridade policial pode arquivar. Tranquilo? Então tá errada a letra E. Vamos lá? Questão número 11. Após a realização do inquérito policial, iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática de crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja, jurisprudência muito importante, certo? Muito importante. Jurisprudência muito importante.
acerca do inquérito policial, embora fosse possível a instauração do inquérito policial mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito. Correta a questão. Lembrando que só a autoridade policial pode indiciar. Vamos tomar cuidado aqui. Professor, me diga aí quais são as formas de instauração de inquérito policial. Veja, eu tenho algumas formas de instauração de inquérito policial. Eu tenho a instauração. E agora cuidado, isso aí vai ser a instauração do inquérito policial, vai depender também do tipo de ação penal. Mas vamos lá. Eu posso instaurar o inquérito policial de ofício, ou seja, o delegado de ofício pode instaurar. Ele pode instaurar mediante requisição do juiz ou do Ministério Público. Ele pode instaurar mediante requerimento do ofendido, que foi, né? Ele pode instaurar mediante notícia oferecida por qualquer pessoa do povo. E ele pode instaurar por auto de prisão em flagrante. Quando for na próxima aula, que a gente vai responder questões sobre ação penal, a gente vai trabalhar mais isso. Tranquilo? Mas já fique preso aí. Ah, meu professor, me diga uma coisa. Se por acaso o delegado ele recebe essa requisição, como está na questão aqui, ele recebeu a requisição para instaurar o inquérito policial do juiz. Imagina só se ele não faz. O que é que ele pode sofrer? Ele pode sofrer uma desobediência, se ele não instaurar, que existe uma parte. Ou ele pode sofrer uma prevaricação. Ou seja, ele pode cometer o crime de desobediência, lá do artigo 330 do Código Penal. E ele também pode cometer um crime de prevaricação, do artigo 319. Vai depender do caso concreto. Certo? Então vai trabalhar isso. Nem se preocupe. Vai ter muitas aulas aí pela frente. Então vamos aí ajudar o canal a crescer. Questão 12. Após a realização do inquérito policial, iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial. Olha só, ele foi indiciado. Está vendo que cai muita questão sobre indiciamento? Então, atente para isso. Ele foi indiciado pela autoridade policial. Perfeito. Pela prática de crime de furto qualificado pelo arrombamento. É a mesma questão anterior. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca do inquérito policial, o prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto, certo? Ou de 10 dias, se estiver preso preventivamente pelo juiz, certo também. Contado esse prazo, em ambos os casos, da data da portaria de instauração, de forma alguma. É contado da data da prisão. Tranquilo? Então, questão errada. 13. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados, quando subtraíram carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos, ou seja, menor de idade, e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Opa! Né? Daqui a pouco, quando eu terminar a questão, eu vou falar umas coisinhas sobre essa questão aqui. Eu vou responder e depois eu volto para falar algumas coisas sobre ela. Vê só. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Poderá ser dispensado um inquérito policial Poderá ser dispensado um inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Questão certíssima. Questão certa. Porque, veja só, lembre-se que o inquérito policial, ele pode, se eu tiver elementos de informação oriundos de outra fonte, que foi a fonte realizada a investigação pela Polícia Legislativa, que tem concurso público para a Câmara dos Deputados, para a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado, que é um concurso muito concorrido, porque paga bem, lá em Brasília, paga bem, porque quem paga é a mãe, ou seja, é a União, então o salário vai lá para as alturas, certo? Muito concorrido também. Beleza. Professor, o que é que você queria comentar antes? Veja só, o pivete ele tem 17 anos. Ele é menor de idade. Ele não vai responder por crime. Ele vai responder por ato infracional equiparado a crime. E qual vai ser o crime que esse pivete ele vai responder? Perdão, qual vai ser o ato infracional que ele vai responder? Peculato. O professor ele não é funcionário público.
Por que ele vai responder por peculato? Porque, veja só, houve a participação de um servidor da casa, ou seja, funcionário público. Se o funcionário público furtou os celulares, as carteiras, ele responde por peculato furto. Se ele utilizou do cargo para isso. Mas veja, pelo fato do Pivete ter agido em conluio, acho muito bonita essa palavra, conluio, né? Veja, ele vai responder. Porque essa condição de funcionário público se transmite ao partícipe, ao coautor. Então, veja, ele vai responder pelo ato infracional de peculato furto e João vai responder por peculato furto. A gente vai ver isso quando a gente for responder questões de crimes contra o patrimônio. Tranquilo? E também contra crimes contra a administração pública. Né? A gente vai ver furto e roubo lá no patrimônio e vamos ver crimes contra a administração pública onde vai entrar o peculato. No que diz respeito ao sistema penitenciário e à legislação penal processual penal aplicada à segurança pública, julguem o item seguinte. Em investigação demandada, a autoridade policial para apurar crime de ação pública, veja, a questão já está amarrando aí, se houver indeferimento da abertura do inquérito, o recurso deverá ser destinado ao chefe de polícia. Veja, se houve a solicitação para a abertura do inquérito policial e o delegado não, eu posso fazer, ele não instaurou, eu posso fazer um recurso. E esse recurso vai ser ao superior desse delegado, que vai ser quem? O chefe de polícia. Então, a questão 14, ela se encontra correta. Tranquilo? Vamos lá. Última questão. Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva, a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento. Olha só, vamos falar agora sobre o arquivamento, por isso que ela é a última. É o arquivamento do inquérito policial. E as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o MP, sob a tese de atipicidade penal, o que é que significa isso? Que não foi crime. Foi aberto o inquérito policial e descobriu que não foi crime. Então, beleza. O que foi que o MP fez? Ele requereu o arquivamento dos autos, que foi determinado pelo competente juiz, ou seja, só o juiz pode arquivar. Beleza, mediante requerimento do Ministério Público. Em acolhimento à tese do MP, ou seja, a tipicidade penal. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Correto. Deixa eu explicar para vocês isso. Pensa comigo, o inquérito policial, depois de arquivado, ele pode ser reaberto? Sim, depois de arquivado, ele pode ser reaberto. Só que ele pode ser reaberto se surgir o quê? Provas novas. Se surgir provas novas, o inquérito policial pode ser aberto. Mas veja, existem casos e casos. Se o inquérito policial ele foi arquivado por atipicidade penal, ou seja, não foi crime, eu não posso reabrir. Ou seja, eu não posso desarquivar o inquérito policial. Tranquilo? Muito cuidado com isso aí. Por que, professor? Você está dizendo que eu tenho que ter cuidado. Porque existem situações que o inquérito policial ele vai ser desarquivado. Eu trouxe para vocês um esqueminha, exatamente para não ter que escrever aqui, e eu vou explicar esse esqueminha. Olha aqui. O inquérito policial é possível desarquivar? Aí são várias perguntas. Eu deixei no esqueminha, então nesse esqueminha você vai jogar lá no seu resumo que você tem na sua casa. Então vamos lá. Eu posso desarquivar o inquérito policial por insuficiência de prova? Sim. É naquele caso. Surgiu novas provas, eu posso desarquivar. É o que diz essa súmula aqui embaixo, a súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a investigação penal ser iniciada sem novas provas. Ok? A ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal? Sim. Faltou um pressuposto processual. Faltou uma condição da ação? Eu posso instaurar? Sim. Se eu conseguir recuperar esse pressuposto ou essa condição da ação, eu posso desarquivar o inquérito policial. Falta de justa causa. Posso desarquivar? Sim, eu posso desarquivar o inquérito policial. Atipicidade, que foi o caso da questão. Ó. Olha só, o grande não aqui, o vermelhão. Excludente de culpabilidade. Não, mas cuidado, a doutrina diverge. E veja só, é a doutrina. Tranquilo?
Extinção da punibilidade. Não. Houve a extinção da punibilidade, eu não posso desarquivar o inquérito policial, salvo certidão de óbito falsa. Por exemplo, você sabe que a morte extingue a punibilidade. Eu cometi um crime, morri, não posso ser condenado por esse crime, porque eu morri. Agora imagina só que eu juntei aos autos, o meu defensor juntou aos autos uma certidão de óbito falsa. Aí nesse caso vai ter que ser aberto, porque surgiu uma prova nova dizendo que eu não estou morto. Isso aí foi uma questão cobrada lá para a Polícia Civil do Distrito Federal, lá em 2014, certo? Essa questão, ela foi agora em 2018, né? Mas em 2014 já falou sobre isso para o concurso da Polícia Civil do DF. Excludente de ilicitude. Pessoal, eu vou divergir. Por quê? Porque no caso de excludente de ilicitude, vai depender muito do caso concreto. Então, como tem essa divergência muito grande, porque veja só, mesmo que você cometa um crime por excludente de ilicitude, o inquérito policial vai ter que ser aberto. O inquérito policial vai ter que ser aberto. A ação penal vai ter que correr. Vai ser durante a ação penal que seu defensor vai provar que você agiu amparado no excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Tranquilidade? Então, assim, pessoal, nós terminamos mais uma aula, certo? Nós terminamos mais uma aula e eu quero agradecer a todos vocês. Vocês perceberam que essa aula foi um pouco mais longa porque eu quis abordar de uma maneira mais calma, de uma maneira mais explicada. Ou seja, quis aprofundar mais as questões, para que se torne um material perfeito para você, para a sua preparação para o concurso público. Então, vamos lá. Mesma ladainha de sempre, mas eu não vou deixar de falar. Curte o canal, segue, né? No caso, segue o canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo lá no nosso canal. E assim, pessoal, compartilha. Ajuda aquele colega seu que está se preparando para o concurso público e diz, tem um professor na internet e tal, no YouTube, que ele está respondendo questões, tu já tem um bom nível, então vai lá, ele já deixa o material lá na descrição, tu imprime e responde, ele vai explicando e você vai respondendo lá no seu material. Beleza, galera? Então, quero agradecer, um abraço a todos e valeu! Tchau!